Fórum Mídias de hoje, 4 de fevereiro de 2026. Temos aqui a Mariângela Fialek, que era a poderosa superassessora da presidência da Câmara dos Deputados, e ao lado dela, com este ar escabriado, que sabe que a batata dele não está nem assando, já passou do ponto, já queimou, Arthur Lira. A Polícia Federal foi, no final agora de dezembro, no final do ano passado, há um mês e pouco, na casa dela e pegou material, inclusive um computador antigo. E por que isso aí é importante? Porque, com isso, por tudo que se tem notícia, a casa do Arthur Lira caiu. Porque neste material vai estar comprovado corrupção. Por que corrupção? Você vai saber por que corrupção a partir de agora. Isto aqui é um print de uma página da Wikipédia. Esta página de Wikipédia é simplesmente que mostra lista de pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro. Teve tanto pedido de impeachment que fizeram uma página. O Bolsonaro recebeu um total de 197 pedidos de impeachment. Nenhum foi à votação. Nenhum. E por quê? Porque houve corrupção. Mas uma corrupção às claras. Ele liberou verbas que ficavam sob o comando dos presidentes da Câmara. Mas, principalmente, porque foram dois os presidentes da Câmara no governo dele. Foi primeiro o Rodrigo Maia e, em seguida, o Arthur Lira, que foi, na verdade, quem capitaneou esse vasto esquema de corrupção. Né? O que é o orçamento secreto? Olhem só o tamanho do negócio, que as pessoas falam muito, tem muita gente que não sabe, afinal, o orçamento secreto é como ficaram conhecidas as emendas de relator, identificadas pela sigla RP9, criadas em 2019 por meio da Lei do Congresso Nacional número 51. O mecanismo de distribuição de verbas foi utilizado pelo governo Jair Bolsonaro em troca de apoio em votações no Congresso e deu mais poder aos parlamentares sobre o orçamento do governo federal. Esse tipo de emenda foi utilizado até 2022, ou seja, o último ano do governo Bolsonaro, quando o STF proibiu a distribuição de emendas sem transparência. Era aquilo, as emendas iam para lá, eram dadas por alguém que não se sabia quem, para alguém que não se sabia quem, para onde que não se sabia qual lugar e com que destino. Era tudo assim. E isso, dinheiro público, verbas milionárias, bilionárias. Esse tipo de emenda, né, as principais críticas ocorreram pela impossibilidade de identificar os deputados ou os senadores responsáveis pela indicação e por permitir uma distribuição desigual entre os parlamentares, porque o Lira concentrava as coisas na mão dele, como nós vamos mostrar aqui. Mesmo com a decisão, o Congresso manteve algumas emendas sem transparência, entre elas as de bancada, a jogada. Quando proibiram essas emendas, eles trocaram por, não, agora nós vamos fazer uma que vai ter mais transparência, vai ser a bancada por Estado. Não, essa emenda aqui é do Estado do Rio, mas também você não dizia quais os deputados, virava do Estado, a mesma coisa. Quando foram para cima, eles trocaram para dizer que são as emendas de comissão, que eram as últimas que estavam valendo e que foram responsáveis pelas denúncias pesadas contra o Arthur Lira, que a Mariângela Fialek era, na verdade, a pessoa que se comunicava com os deputados, e o Lira só falava quando era para fechar o assunto.
A manutenção das emendas resultou em atritos do STF, em especial do ministro Flávio Dino, com o Legislativo. Além disso, a falta de transparência e o aumento da fatia das emendas no orçamento resultaram em diversos casos de corrupção em contratos custeados. Aí está perguntando aqui, de Lira para Mota, a Operação Transparência investiga se a Mariângela Fialec, a ex-assessora, continuou a atuar como gestora do orçamento secreto na gestão de Hugo Mota, porque ela ainda estava trabalhando no mesmo cargo quando houve essa operação da Polícia Federal no ano passado. O mesmo cargo que ela tinha com o Lira, ela manteve com o Mota. E eles querem saber se a relação seria a mesma. A investigação teve início após o depoimento do senador Cleitinho, deputado, do deputado Glauber Braga, José Rocha, e aí vamos ver eu já trouxe aqui várias vezes o depoimento do Glauber Braga, ele relatando o Lira mandando milhões para um corrupto, um prefeito corrupto lá de Alagoas. Mas vamos aos depoimentos aqui. Depoimentos prestados à Polícia Federal por deputados e um senador, o senador Eucleitinho, detalham um suposto esquema de direcionamento e execução irregular dessas emendas. Os relatos apontam pressão política, envio de planilhas sem identificação de autoria e centralização das decisões. Na ação de hoje da Polícia Federal, lá na casa da Mariângela Fialec, os investigadores cumpriram mandado de busca e apreensões em endereço de Mariângela Fialec, conhecida como Tuca, ex-assessora do então presidente da Câmara, Arthur Lira. Aí aqui, depoimentos. Olhem aqui, esses depoimentos da Polícia Federal, como eles implicam o Arthur Lira em desvio de verbas lá secretas, que ele tem que explicar. A PF, o deputado José Rocha, afirmou que, ao assumir a presidência de uma comissão, aquilo que eu estava falando das tais verbas de comissão, responsável por emendas do Ministério da Integração Nacional e do Desenvolvimento Regional, recebeu da presidência da Câmara, por meio da Mariângela Fialec, minutas de ofícios e planilhas já prontas para assinatura. Ou seja, eles tinham uma comissão, mas era uma comissão de araque, porque vinha a ordem lá de cima, tem que botar esse dinheiro aqui. Segundo ele, os documentos indicavam a destinação de 1,125 bilhão em recursos. Quer dizer, a comissão era só para inglês ver. Eles decidiam tudo ali, mas a Mariângela chegava lá, o presidente Lira, mandou isso aqui que tem que botar aí na sua comissão. Aí. No depoimento, Rocha relatou que chegou a encaminhar uma das listas ao Ministério, mas decidiu reter outras após identificar valores elevados sem detalhamento. Um dos casos citados envolvia 320 milhões destinados a Alagoas. Estado de quem? Alagoas recebia uma relação com 320 milhões para Alagoas, sem dizer o que ia ser feito, nem quem era o autor. Será que a gente dá para desconfiar de quem seria, Ana? O autor de Alagoas pedindo 320 milhões? Aí ele falou, recebi uma relação com 320 milhões para Alagoas, sem dizer o que ia ser feito, nem quem era o autor. Aí essa eu segurei comigo como prova, né? Segundo Rocha, a retenção das planilhas provocou a reação do então presidente da Câmara. Ou seja, ele não liberou os 320 milhões para Alagoas, que ele não sabia de quem era, e o Arthur Lira alegou para ele cobrando a liberação dos recursos. Ou seja, apareceu a Margarida e o advertiu sobre o risco de destituição da presidência da comissão. Ele disse que eu estava criando problema e que eu sabia que poderia ser destituído da comissão por uma moção de desconfiança da minha bancada. Disse a ele que tinha sido colega do pai dele, a quem eu respeitava muito, mas que ele não merecia o meu respeito.
Outro depoimento, o deputado Glauber Braga disse à PF que foi procurado por José Rocha, esse deputado, no plenário da Câmara, quando ouviu o relato das pressões que o José Rocha sofreu. Segundo ele, a lista de emendas lá de Alagoas, que o José Rocha perdeu, priorizava os interesses políticos ligados a Arthur Lira. Ele recebeu uma lista para liberar emendas que priorizavam o estado de Arthur Lira. Quando não executou, recebeu uma ligação com ameaça. No depoimento, o parlamentar disse que a operacionalização das emendas de comissão passou a reproduzir a lógica do orçamento secreto, com controle concentrado na presidência da Câmara, Arthur Lira. Ele citou especificamente o município de Rio Largo, em Alagoas, que, segundo afirmou, recebeu volumes escandalosos de recursos, inclusive por meio de comissões que não tinha deputados alagoanos entre os seus integrantes. Essa cidade de Rio Largo é aquela do prefeito GG, que foi, junto com Lira, condenado lá pego em flagrante numa operação taturana lá em Alagoas, que o Lira teve que devolver 400 e tantos mil lá de dinheiro desviado, e esse GG foi pego numa gravação onde ele reclamava que havia descontado dinheiro do imposto de renda da verba dele. Ele falava assim: eu quero meu dinheiro integral, que isso é dinheiro de roubo, dinheiro de corrupção, dinheiro de corrupção não paga imposto. O cara é um corrupto, confesso, e era prefeito, e já foi preso 4 vezes. Agora mesmo está respondendo um processo por isso, na Operação Beco da Pecúnia. O dinheiro chegava lá, mandado pelo Lira, e ia parar lá no bolso do prefeito, e dali ia para não se sabe onde. Né? Agora, aqui tem lá uma funcionária, uma servidora da Câmara, daí a importância de ser servidores, né, públicos terem garantia. Né? Ouvida como testemunha, a servidora da Câmara, Elza Carneiro dos Santos Figueiredo, afirmou à Polícia Federal que houve uma tentativa de encaminhar ofícios de emendas assinados pelo vice-presidente da comissão, enquanto José Rocha estava em viagem. Lembra aquele José Rocha que ele bloqueou, ficou com a emenda com ele, e aí ele estava viajando, a Mariângela foi lá e, olha aí, tentou com o procedimento, com o vice, aproveitando que o José Rocha estava viajando. Aí a Elza relatou que questionou a iniciativa do vice-presidente, entrou em contato com Rocha, que disse que não autorizava aquela substituição, bloqueou de novo. Pouco depois, segundo a servidora, ela foi retirada do cargo de secretária da comissão, decisão que atribui a uma articulação política ligada à presidência da casa, embora tenha afirmado não poder apontar responsáveis diretos. A quem interessa, né? A operação deflagrada na sexta-feira lá de dezembro foi autorizada pelo ministro Dino no âmbito da investigação que apura suspeitas de direcionamentos indevidos na execução das emendas parlamentares. A Mariângela Fialec é apontada nos autos como a responsável pela operacionalização de todo o esquema, com base nos depoimentos e na quebra do sigilo telemático. A defesa da Mariângela Fialec, ex-assessora do Lira, negou irregularidades e afirmou que a atuação dela sempre foi técnica e apartidária. Aspas da defesa dela. Era responsável tecnicamente pela organização das emendas parlamentares, agora detalha isso, nos exatos termos do que decidido pela presidência da casa, ou seja, Arthur Lira, e por todos os líderes partidários indistintamente. Aqui está Arthur Lira com o GG, Gilberto Gonçalves, lá de Alagoas. Pelo visto, a casa caiu
para Arthur Lira, porque os documentos e as próprias declarações da Mariana Fialeg, de que ela agia a mando da presidência da casa, incriminam o Arthur Lira. Por que ele continuava mandando verbas milionárias para um sujeito confessadamente corrupto? Não sou eu que disse que ele é corrupto. Ele disse, é meu dinheiro de corrupção. Por que, Arthur Lira, você mandava sempre dinheiro para Rio Largo? Da última levada, 90 milhões. E o beco da pecúnia que está sendo investigado, que era isso. O dinheiro chegava lá, ia parar no bolso do prefeito. Agora o destino está assim, ó. Qual será o próximo slide? Será que botamos grades aqui? O processo está nas mãos do ministro Flávio Dino. E agora corre perigo com esta discussão da ética, da autocontenção do Supremo. Vamos ver o que vai acontecer. Foi isso o Fórum Mídias de hoje, 4 de fevereiro de 2026, que a partir das 14 horas estará como um corte aqui na TV Fórum. Muito bom, e a Renata Prado deixou aqui o parabéns ao Melo, mais uma vez, pela excelência do jornalismo com clareza e embasamento. E a Rejane falou Melo e os seus aulões, artigos supimpa. Muito bom, muito obrigada, Melo, por mais esse Fórum Mídias, que vai ao ar recortado, né? Dá para ver independente aqui do Fórum Café, às 14 horas aqui na TV Fórum, é só procurar. E nós vamos encerrando, né, o Fórum Café. Vamos trazer aqui algumas notícias ainda internacionais. E eu estava vendo aqui, Melo, enquanto você também estava fazendo o Fórum Mídias, que houve um encerramento do caso do cachorrinho Orelha, né, da sua agressão. A polícia encerrou a investigação, a Polícia Civil lá de Santa Catarina, e concluiu que apenas um adolescente teve envolvimentos diretos nas agressões. Então, você imagina a revolta que está nas redes, né? Porque tem muita gente contestando esse encerramento, e que é um adolescente que há um vídeo dele saindo do condomínio às 5h30 da manhã, voltando, e que ele teria, então, provas materiais aí para serem... para justificar a internação dele, já que, né, ele é menor de idade. Então, deixar aqui esse registro. Mais tarde, o pessoal deve trazer também no Fórum 11h30, acho que ainda não é o Robai Adrien, ainda é o Azenha e o Yuri, e a gente vai comentando aqui, não sei se já tem matéria nossa lá na redação. Então, essa é uma informação que está circulando muito agora nesta manhã, desse dia 4 de fevereiro. Vamos botar o vídeo da Élica aqui, explicando sim. aqui o Rio Previdência. Aqui foi preso o Isso, essa é outra notícia importante, né? Do Master, e a Élica Takimoto é uma deputada estadual do PT aqui do Rio de Janeiro, e ela explica, ela é professora, então ela explica direitinho esse caso. Vamos ouvir. Uma pessoa aposentada pretende se aposentar, você tem noção da gravidade da notícia de hoje sobre a prisão do ex-presidente do Rio Previdência, que é o fundo responsável por pagar aposentadorias e pensões dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro. A prisão está relacionada com o dinheiro de quase 250 mil aposentados e pensionistas. E quem nomeou esse que foi preso agora, cujo nome é Davis? O governo de Cláudio Castro. O que ele fez? Davis comandava o Rio Previdência até o dia 23 de janeiro, quando renunciou ao cargo, após uma operação da Polícia Federal para apurar suspeitas de gestão fraudulenta, desvio de dinheiro e corrupção no fundo dos servidores. As investigações envolvem investimentos no Banco Master. O Rio Previdência investiu quase 1 bilhão no Banco Master, esse mesmo que foi liquidado pelo Banco Central, ou seja, que está inoperante. Mas, Élica, ninguém avisou que era arriscado isso, é dizer, pegar dinheiro dos aposentados e investir em um banco que não estava esperando segurança.
Sim, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, já alertava, mandava parar, recomendava inclusive intervenção. E hoje o desfecho começa a aparecer. O ex-presidente do Rio Previdência preso. O governo de Cláudio Castro tenta dizer que estava tudo dentro das regras. Se estava tudo certo, por que o Tribunal de Contas mandou parar? Por que alertou para o risco? Por que recomendou a intervenção? E por que o presidente do fundo está preso agora? Cláudio Castro assumiu o risco com o dinheiro de quem já deu tudo pelo Estado, contribuindo e trabalhando por anos. As investigações da Polícia Federal apontam, aplicações que colocaram em risco direto o dinheiro das aposentadorias e pensões. Esse caso precisa ser investigado até o fim. Todos os responsáveis precisam ser responsabilizados. Lembrando que o Banco Master está em liquidação extrajudicial desde novembro, depois que o Banco Central apontou insolvência e suspeitas de fraude. A Polícia Federal apura suspeitas de gestão fraudulenta, créditos falsos e lavagem de dinheiro, envolvendo o Banco Master. Muita sujeira ainda vai aparecer. Já sabemos pela Polícia Federal que há suspeita de destruição de provas e obstrução na investigação sobre as fraudes do Banco Master. Sabemos que os documentos haviam sido retirados do apartamento de Davis, que provas digitais haviam sido manipuladas e que 2 carros de luxo de Davis haviam sido transferidos para terceiros. Ou seja, tem muita coisa aí, né? Proteger o Rio Previdência é proteger a dignidade dos servidores e a estabilidade do próprio Estado. O Rio de Janeiro não aguenta mais pagar a conta da irresponsabilidade do governo Cláudio Castro. Conte comigo nessa luta. Uma pessoa muito aposentada... Muito bom o vídeo da Élica. Peraí. Ação da gravidade da notícia de hoje sobre a prisão do ex-presidente do Rio Previdência, que é o fundo responsável por pagar aposentadorias e pensões dos servidores públicos do Estado do Rio. Isso. Você removia e eu removia, ele voltava. Ele voltava. Mas muito bom esse vídeo da Élica, muito explicativo, didático, Isso. Pedagógico, de algo que a gente já falava bastante aqui, né? Com esses depósitos de fundos de previdência estaduais no Banco Master, e imagina a situação destes beneficiários, né, pensionistas, destes aposentados, né, que vão ter aí esse dinheiro colocado em risco. O governo vai ter que arcar com isso, obviamente, e agora, com essa prisão, vamos ver aí o que vai desenrolar. Há outros estados também, né, Melo? Eu sei que tem o estado do Pará, que também tem. Tem vários, prefeituras, tem várias prefeituras. Tem Brasília, outros estados. Brasília botou 12 bi no Banco Master. Sim. O Rio botou 1, o Ibanez botou 12. 12 bi. Então, exatamente. Muita coisa aí, muita coisa. Vamos trazer alguma notícia internacional? A gente ainda tem alguns minutinhos. Qual delas você quer? Tem a Melinda, tem o Trump com o Irã, tem o Musk e tem a Espanha, que quer proibir redes sociais para menores de 16 anos. Tem o Musk que está ferrado lá na França. Vamos trazer essa do Elon Musk? Vamos. Que é uma notícia dessa intimação, né? Teve busca e apreensão também nos escritórios lá do X. A justiça francesa determinou essa operação ontem nos escritórios da plataforma X lá na França e chamou o Elon Musk a depor em abril por supostas ilicitudes da rede social X. Essa investigação ela vem desde 2025, com denúncias dos deputados franceses sobre um suposto viés nos algoritmos e que pode ter alterado seu funcionamento. Outras suspeitas foram incluídas como conivência com a divulgação de imagens de pornografia infantil, disseminação de conteúdos negacionistas, imagens falsas de caráter sexual pelo Grok, que é o que a gente também tem falado aqui, né? Bastante, que é a inteligência artificial do X. Então, foram enviadas citações para audiências voluntárias em 20 de abril de 26, em Paris, para o senhor Elon Musk e também a senhora Linda Yaccarino. E eles podem expor a sua posição sobre os fatos e, se for o caso, as medidas previstas para cumprir a legislação serão aplicadas. Isso quem afirmou foi a promotora de Paris, Laure Bosboucoux.
e a promotoria também anunciou a citação dos funcionários dos escritórios da Rede X na França para depor como testemunhas entre 20 e 24 de abril deste ano. Ao contrário das investigações da plataforma australiana Kik, né, que é uma outra que também estava sendo investigada, a justiça optou por chamar Musk e a ex-diretora-geral Iacarino a depor voluntariamente, com uma abordagem construtiva, segundo o comunicado. O homem tem 700 bilhões de dólares na conta, então a gente chama ele com carinho. Se puder, vem aqui. No caso da plataforma Kik, a justiça francesa emitiu mandado de prisão contra 3 gerentes da Kik, já foi mandando prender, por não comparecerem às primeiras convocações, no âmbito das investigações pela morte ao vivo de um streamer, o Jean Pormanov. Então, essa investigação começou com as denúncias de um deputado francês, Éric Botorel, e de mais de um deputado, também o deputado Arthur Delaporte. Eles alertaram, né, o Ministério Público de mudanças nos algoritmos e os riscos para a democracia. E decisões, assim, acusam também intervenções pessoais do Musk na gestão da plataforma. Mas é direto. O Musk, logo que ele comprou, ele já virou e avisou, mandou demitir uma porção de gente que fazia auditoria lá, né, para não deixar aí tal coisa. Mandou mexer nos algoritmos, que ele falou, eu tenho que ter mais seguidores. Aí meteram ele do dia para a noite, ele passou a ter 200 e tantos milhões de seguidores. Então, tudo que ele fala chega a todo mundo. Os algoritmos da Rede X foram completamente trabalhados para valorizar a extrema-direita. O pessoal de esquerda perde seguidor. Mesmo você clicando lá em seguindo, tem dificuldade de ter acesso a perfis de esquerda. Você recebe material direto de Malafaia, Nicolas, e essas coisas direto na sua... É uma rede tóxica. Ficou uma rede tóxica. E tudo isso é verdade. Ainda teve esse caso do Grok, que ficava tirando roupa de mulheres, teoricamente tirando roupa, né? Porque ele só fazia... É fake, tudo fake. Tudo fake, porque você não tem como saber o corpo da mulher que está atrás do vestido. Aquilo dali, a inteligência artificial criava um corpo nu e botava ali. E estava acontecendo isso, e ficou no ar muito tempo e só agora é que eles retiraram essa possibilidade do Grok fazer isso. Mas é isso. Só que esse convite aí é tão amigável que ele não vai aparecer, né? Imagina, o Musk vai sair de casa para ir a Paris para responder sobre... Não, ele já está atacando, né? Ele já está atacando a investigação e tudo mais. Falando que é por motivação política. Esse pessoal de extrema-direita, eles querem a liberdade total de fazer o que querem, né? É bom quando você tem 700 bilhões de dólares, né? Mas, é isso.